Olá, pessoal. Vamos lá, vamos fazer essa correção aqui da última atividade do livro didático, tá? Sobre moda, média e mediana, que são as medidas de posição dentro da estatística. Então vamos lá. A primeira questão aqui é a questão 23. Eu já deixei aqui em azul as respostas, mas vamos responder junto, tá? Questão 23. Um time de futebol realizou algumas partidas e os resultados foram esses aí que vocês estão vendo. Sabendo que o time perdeu nenhuma partida, calcule a média aritmética dos gols. Bom, então a gente tem aqui, ó, os placares, né? Tá aqui. Então todos os placares. Mas vamos organizar eles aqui, ó. Então tá aqui. Nós temos aí todos os placares do jogo e agora ele está pedindo o seguinte: calcule a média dos gols marcados. Então vamos lá, calcular a média. Média, para quem lembra, né, é representado pelo x barra. Vou até pegar aqui uma caneta de outra cor para destacar melhor. Então a gente tem aqui a média, né, que é representada pelo x barra. E aqui a gente tem os gols marcados, ó. Eu marquei aqui 3, 4, eu empatei, marquei 3, marquei 2, marquei 1, ok? Então o que a gente vai fazer? A gente vai somar todos esses gols que a gente marcou, né? E vamos contar. Então, quantas partidas a gente teve? A gente teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a gente tem que dividir então tudo por 7. Então, somando tudo dá 14, dividido por 7 vai dar 2. Então, por isso que a média de gols marcados é 2. E de gols sofridos? De novo, ó, esses são os gols marcados. Os gols sofridos, de novo, é outra média, só que agora a gente vai usar esse segundo placar aqui, ó, ou seja, os gols que a gente sofreu. Então, sofremos 1, 2, 1, 0, 2, 1 e 0 também, ok? Então, a gente soma tudo e divide por 7, porque foram 7 partidas. Chegamos aqui, ó, que os gols sofridos teve uma média 1. Então, por isso que aqui a gente tem essa resposta, ok? Essa aí é a questão 23. Bom, na questão 24, diz o seguinte: se um aluno já fez dois trabalhos e obteve 8,5 e 5, qual deve ser a nota do terceiro trabalho para que a média aritmética seja 7? Ou seja, ele já deu o valor da média, né, que é 7. Então, vamos lá, na formulazinha a gente tem aqui o seguinte, ó. Essa aqui é a primeira nota, essa aqui é a segunda. A terceira nota eu não sei, só sei que eu estou somando três notas, então por isso que eu estou dividindo por 3, certo? E eu sei que essa divisão, que é a média, vai dar 7, porque o exercício deixou claro aqui para mim, ó, que a média seria 7. Agora é só a gente somar o que dá para somar aqui em cima, né, que é 8,5 mais 5, que vai dar 13,5. E aqui a gente vai multiplicar cruzado, ó, certo? O 3 está dividindo, ele passa multiplicando. Então aqui vai ficar 13,5 mais n. Aí eu multipliquei o 3 vezes o 7, dá 21. Agora passa esse 13 para o outro lado, né? Ele está positivo, vai para o outro lado, negativo. É só subtrair. Conclusão que a gente chega, ó, que essa terceira nota é 7,5. Por isso que eu deixei aqui já de azul aqui o resultado. Então, essa 24 vai dar 7,5, ok? Vamos para a questão 25. Qual é a média de idade de um grupo em que há 6 pessoas de 14 anos? Então, olha só, a gente tem 6 pessoas, então é como se fosse assim, ó. Se eu quero saber a média, é como se eu estivesse somando 14, 14, 6 vezes. 9 pessoas têm 20 anos e 5 pessoas têm 16 anos. Então, é mais fácil, em vez de eu somar todos várias vezes, é mais fácil multiplicar, né? Então, vai ficar assim, ó. São 6 pessoas com 14 anos, 9 pessoas com 20 e 5 pessoas com 16. Então, eu multiplico tudo. E se eu observar, ó, qual é o total de pessoas? É só somar, ó, 6 mais 9 mais 5. Isso aqui vai me dar 20, certo? Então, multiplicando tudo, dá esses valores. Aí, quando eu somo, né, deu 344 dividido por 20 pessoas, porque é o total de pessoas que foram pesquisadas, certo? Na hora que eu divido, vai dar, em média, 17,2 anos, que é a nossa resposta aqui no finalzinho, ok? Vamos para 26. Segunda-feira, a sábado, os gastos com alimentos foram esses. Então, de segunda a sábado são 6 dias, né? Então, vamos lá. Ó. Eu tenho aqui, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, né? E o sábado. Então, são 6 dias, que eu não estou contando com o domingo. Por isso que eu estou dividindo por 6. Ele está pedindo qual é a média, né? Determina a média
diária dos gastos. Aqui ele colocou MA como média, mas é o nosso X barra, né? Então, somando tudo que está lá em cima dá 78, dividido para 6 vai dar 13. Então, eu tenho o quê? Que a minha média é R$ 13. E agora ele pede a mediana. A mediana eu tenho que fazer o que nós conhecemos como ROL, que é colocar em ordem. Então, ó, os gastos lá da pessoa com alimentação em ordem crescente vai do 10 ao 15. Então, aqui eu tenho, como eu tenho 6, eu tenho aqui, ó, 3 para esse lado e 3 para esse lado. Como são 6, eu tenho que considerar o quê? Os dois do meio, né? Que é um número par. Então, eu tenho que considerar aqui, ó, o 13 e o 14. Então, para me achar a minha mediana, eu somo os dois, dá 27, divide por 2. Dá R$ 13,5. É a resposta aí da número 26. Ok? Vamos lá para a próxima questão. A próxima questão era a questão 27. Então, aqui a gente tinha, ó, considerando os números, tá? Qual é a média aritmética? Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, eu só somar os 4 e dividir por 4, né? Somando, deu esse valor. Então, a média foi 121. Pronto, exercício resolvido. Essa é a nossa média. Na letra B, ele quer saber a média ponderada se cada um desses números tivesse esses pesos aqui, ó, 2, 3, 1 e 2. Então, o que eu vou ter que fazer? Basta multiplicar esses pesos por cada um daqueles números, né? Então, eu estou multiplicando por 2 o primeiro número, por 3 o segundo, por 1 o terceiro e por 2 o último número. Multiplico e somo, deu 484, certo? Divide por 8, deu 121,5. Agora, por que 8, professor, e não 4? Porque aqui embaixo eu vou dividir pelo peso, certo? Não esquece, tá? Aqui eu estou dividindo pelo peso, então eu estou somando aqui, ó, 2 mais 3, 5, 6, 7, 8. Então dá um total de 8. Por isso, quando eu dividi por 8, deu 121,5, tá? Essa é a resposta aí da letra B. Na letra C, ele quer saber a mediana. Bom, a mediana a gente já sabe que tem que fazer o ROL, né? Colocar em ordem crescente ou decrescente. Como aqui são só 4, coloquei ele em ROL, como é número par, né? São 4, valores são pares, eu tenho que somar esses dois do meio. Tá vendo? Somando aí os dois do meio, ó. Lembrando que isso aqui é peso, né? Somando os dois do meio, divide por 2, vai dar o 126. Essa aí é a nossa média. E a moda é o número que mais aparece, né? Se você observar, o 126 é o número que mais aparece. Então, 126 seria a nossa moda, ok? Próximo exercício é o exercício 28. Então, aqui no exercício 28, ele diz o seguinte: uma prova com 5 questões foi aplicada. E eles colocou em forma de gráficos. Então, ele pede para a gente responder essas questões aqui. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é analisar o gráfico. Vamos analisar o gráfico? Então, a primeira torre tem um aluno tirou 0, né? Porque a linha que está na vertical representa alunos e aqui os acertos. Então, um aluno aqui, ó, tirou 0. Então, a gente tem agora 2 alunos que tirou 1, acertou uma questão, né? 8 alunos acertou 2 questões. Nós temos 13 alunos que acertou 3. 4 alunos, 11 alunos acertou 4 e 5 alunos acertou 5. Eu só quero que vocês observem o seguinte, ó, que aqui é 8 porque essa torrezinha vai dar aqui no meio. Ó, então, eu estou arredondando para cima, porque é o número de acertos, tá? E aqui também, ó, tá dando mais ou menos aqui no meio, então eu arredondo para cima, por isso que vai dar 13. Ok, a primeira pergunta é o seguinte, o número de alunos da turma. Bom, o número de alunos da turma é só somar, né? Então, aqui eu tenho uma quantidade de alunos que acertaram essas questões. Então, eu vou somar esses números que estão de vermelho. Tá? Somando tudo, o que a gente tem? 40 alunos. Então, a gente tem aqui 40 alunos. Essa é a resposta da letra A. Bom, qual é a porcentagem que acertou 5 questões? Então, beleza. Quem acertou 5 questões foram quantos alunos? 5. E qual é o total de alunos? 40. Então, para achar a porcentagem, é só pegar os 5 e dividir por 40. Aí vai dar 0,125, né? Aí multiplica por 100, né? Multiplica por 100, vai chegar nessa resposta, 12,5%. Ok? Bom, a próxima pergunta é o seguinte:
Qual é a porcentagem da turma que acertou 3 ou mais? Quem acertou 3 ou mais? Vamos ver? Ó, o 13 acertou 3, o 11 acertou mais do que 3, e esses 5 pessoas acertou mais do que 3. Então, tem que somar essa galerinha que eu circulei, ó, 13, 11 e os 5, e dividir pelo total, que é os 40. Então, dá 29,40, então vai dar 0,725. Como eu quero transformar em porcentagem, né, multiplica por 100, vai dar esse valor aí, ó, 72,5%, que é a resposta que eu gostaria de mostrar para vocês, certo? Bom, deixa eu pagar aqui para a gente continuar. O próximo aqui, ó, é a letra D. O que diz na letra D? Calcular a média, moda e mediana. Beleza. Primeira coisa é a média, né? Lembrando que a média é representada pelo x barra. O que a gente tem aqui, ó? O de azul é o número de pessoas, certo? E o vermelho é as notas. Então, eu tenho 13 pessoas que acertou 3, é o número de acertos dos vermelhos. 11 pessoas acertou 4, 5 pessoas acertou 5. Só multiplicar tudo e somar. Então, eu chego à conclusão que vai dar esse valor, somando tudo, deu 126. Dividido por 40, por quê? Porque são o número de alunos, né? Então, 126 acertos dividido por 40 alunos dá, em média, 3,15 acertos. Essa seria a média. A outra pergunta é a moda, né? A moda é 3 por quê, professor? Porque eu tenho 13 alunos, ó, olha no gráfico, eu tenho 13 alunos que acertou 3 questões. Então, qual é o número de questões que mais foram acertadas? 3. Então, esse número aqui, ó, é moda. São as 3 questões, é o número máximo que a maioria acertou, ok? Vamos lá. Então, vamos lá para a última pergunta, é a mediana. Lembrando que mediana eu tenho que fazer o rol, então eu vou pegar todos esses valores e fazer o rol. Como eu sei que são 40, vamos pensar aqui, ó, são 40 alunos. Então, quer dizer que a metade de 40 é 20. Então, o número de acertos que eu quero é do 20º aluno, vamos lá, ó, somado com o 21º aluno. Se eu colocar esses números em ordem, o que eu vou ter, ó? Eu vou ter aqui, ó, um aluno tirou 0, aí soma mais 2 vai dar 3, soma mais 8 vai dar 11. Quando eu somar 11 com 13, vai dar 24. Então, quer dizer que o 20º aluno acertou 3 e o 21º também acertou 3 questões. Por isso que a mediana é só somar esses dois e dividir por 2. Então, chegamos a essa conclusão aí, ó, que a mediana é 3. Pronto. Então, se a gente for analisar, ó, nós temos aí, ó, uma média 3,15, moda valendo 3 e a mediana também valendo 3. Essa é a questão 28, ok? Vamos para a próxima, questão 29. Na questão 29, ele quer que calcula moda, média e mediana, certo? E ele nos deu uma tabela, né, onde mostra que essa tabela, ela mostra a idade, certo, das pessoas, e aqui a quantidade, 3 pessoas com 13 anos, 2 pessoas com 14, 4 pessoas com 15 e uma pessoa com 16. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, para calcular a média, eu multiplico o número de pessoas pela idade. Então, o azul é o número de pessoas e o vermelho é a idade. Então, quantas pessoas foram analisadas? É só somar aqui, ó. Se eu somar essa coluna, ó, eu sei que vai dar 10 pessoas. Por isso que eu estou dividindo por 10. Então, multiplicando e somando, dá esse valor, que deu 143, dividido por 10, está aqui, ó. Essa é a média, 14,3. Bom, a moda é a idade, né, que mais aparece. Se você olhar aqui, ó, eu tenho 4 pessoas que têm quantos anos? 15. Então, conclusão que eu chego, ó, que o 15 anos é a moda, ou seja, a idade mais comum. Então, tá aqui, ó, 15 anos é a nossa moda. E para fechar, a mediana. A mediana eu tenho que fazer o rol. Então, olha só, eu tenho 13 anos, eu tenho 3 pessoas, 14 eu tenho 2, 15 eu tenho 1, 2, 3, 4 e 16 eu tenho 1. Bom, como eu estou falando de 10 pessoas, né? Então aqui, se eu contar tudo, ó, vai ter 10 idades aqui. Como são 10, eu tenho que imaginar o seguinte, ó, que eu vou dividir no meio. Então é 4 para um lado, 4 para o outro e fica os dois centrais. Como os dois centrais,
a mediana fica entre eles, né? Então, para mim calcular a mediana, eu tenho que somar, né, esses dois centrais. Então, 14 mais 15, 29 dividido por 2, 14,5 é a média, a mediana das idades, né? Então, tá aí. As respostas aí do livro aí, ó, bateu com as que a gente acabou de fazer. Vamos para a questão número 29, letra B. Na letra B, ele quer a mesma coisa, só que agora ele está dando com dados agrupados. Professor, e qual é o problema com dados agrupados? É que aí eu vou ter que fazer a média das classes. Vamos montar essa tabelinha na vertical, porque ela está na horizontal. Aqui está dizendo o quê? Que 3 alunos têm essa faixa de altura, 6 têm essa faixa de altura. Então, vamos montar na vertical. Pronto, ficou mais fácil de entender. Ó. Então, eu tenho essa tabelinha, essas duas linhas são essas duas colunas aqui. Ó. Qual é a coluna nova que eu fiz? A VM, ou seja, o valor médio. Como é que eu cheguei nesse valor médio? O valor que fica aqui no meio. Como é que eu descubro esse valor no meio? De duas maneiras. Você pode somar 1,61 mais 1,65. Divide por 2 vai dar 1,63. Foi assim que eu cheguei nesse valor. Mas qual é a outra maneira que você pode fazer para ficar mais fácil? É só você analisar. Ó. Aqui está aumentando de 4 em 4. Ó. 61 para 65 aumentou de 4 em 4. Então é só eu aumentar de 2 em 2. Ó. 61 aumenta 2, vai 63. 65 aumenta 2, vai para 67. Ou seja, a minha amplitude é 4. Então, ao invés de aumentar de 4 em 4, eu vou aumentar de 2 em 2. É uma técnica, mas aí você que cria o seu critério. Então, achei aqui o valor médio de todas as alturas. Então, por exemplo, 3 pessoas, eu não sei a altura dela, então eu vou supor que a altura dela é 1,63. 6 pessoas têm esse intervalo de altura, eu não sei também, está no intervalo aqui, então pode ser qualquer altura, então eu vou supor que é 1,67, ok? Bom, então agora dá para calcular a média, ó. Quantas pessoas tem 1,63? Tem 3, então o azul aqui, ó, é as pessoas, que dá um total aqui embaixo, ó, de quantas pessoas? 21 pessoas, ok? Aí eu vou multiplicar cada número de pessoas pelas suas idades. Multiplica tudo, dá esses valores, soma tudo e divide por 21. Então dá 1,71 é a altura, né? Seria aqui, né, no nosso caso, a nossa altura média, ok? Próxima pergunta é a moda, certo? Como é que eu vou descobrir qual é a moda? É só olhar nessa coluna aqui, ó. Qual é o número maior que tem? O número maior que tem aqui, ó, é o 6, certo? Então, a média, a moda, que seria a altura mais comum, seria aproximadamente esse valor aqui, ó, 1,67, ok? Bom, e a mediana? A mediana eu tenho que fazer o ROL, certo? O ROL de quê? Desse valor médio aqui, ó. Vamos fazer o ROL? Então, eu coloquei as 21 em ordem. Então, a gente sabe que 21 pessoas é um número ímpar. Então, a gente já sabe que se é número ímpar, ó, a gente tem 10 pessoas para a direita, né? E aqui 10 pessoas para a esquerda. Somando dá 20 e fica um aqui no meio, que seria a nossa mediana. Mas essa um aqui no meio só se a gente fazer o quê? O ROL, que foi o que eu fiz. Ó. Coloquei todas as alturas em ROL. Então, eu tenho 3 alturas de 1,63. Aí eu tenho 6 alturas de 1,67. Beleza. Eu tenho 5 de 1,71. Então, se eu contar aqui, ó, 3 mais 6, 9, até aqui, ó, tem 10 pessoas, certo? Então, a mediana é após o 10, ou seja, a 11ª altura, que seria essa, 1,71. Esse 1,71 é a altura mediana, ou seja, que está no meio de todas as alturas. Então, a conclusão que a gente chega, que a nossa mediana é 1,71, ok? Essa aí era 29. Vamos para a questão 30. Na questão 30, ele pede a mesma coisa, só porque ele trabalha com gráficos, certo? E esse gráfico é interessante porque, como ele é de barra, ele tem um intervalo. Ó. Ele vai de 500 a 600. Depois ele vai de 600 a 700. Depois ele vai de 700 a 800 e assim sucessivamente. Interpretando esse gráfico em tabela, ele vai ficar assim. Ó. Nessa primeira torre, se você analisar, tem 3 funcionários nesse intervalo aqui, certo? Aqui tem 5 nesse intervalo de 600 a 700. Depois eu tenho 4, 6 e 2, ok?
Colocando numa tabela, é mais ou menos assim, ó, de 500 a 600 eu tenho 3, de 600 a 700 eu tenho 5, ou seja, seria esse gráfico representado em tabela, ok? Totalizando um total de 20 funcionários. E agora vamos calcular de novo o valor médio. Se você analisar aqui, ó, de 500 para 600, eu estou aumentando aqui, ó, de 400 em 400. Então, para me achar o valor médio, é só aumentar, desculpa, de 300 em 300, né? No caso aqui, a gente está aumentando, né? 500 para 600 dá 300. Então, eu estou aumentando de 300 em 300, certo? Então, para me achar o valor médio, é só aumentar de 150 em 150, ou seja, 500 mais 150, de novo, então não é 300 em 300, né, ô professor? Vamos lá, de 500 para 600, está aumentando de 100 em 100. Então, se está aumentando, ó, de 600 para 700, está aumentando 100. Então, em vez de aumentar de 100 em 100, eu aumento de 50 em 50. Então, 500 mais 50, 550. 600 mais 50, 650. E assim sucessivamente. Por quê? Porque agora, para me calcular a média, eu não sei qual é o salário das pessoas, mas eu sei que está nesse intervalo. Então, eu vou supor que, em média, o salário desses três pessoas é 550. Então, para me calcular a média, ó, eu multiplico o número de pessoas pelo seu salário médio. Então, esse aqui é o seu salário médio. Tudo e soma e divide pelas 20 pessoas. Então, dá 14.900 dividido por 20 pessoas. O salário médio é 745. E a moda, hein? A moda é só você olhar nessa coluna. Qual é o número que mais aparece? 6. Então, existem 6 pessoas que ganham em média entre 800 e 900, ou seja, R$ 850. Então, eu posso dizer que a nossa moda é esses R$ 850, tá? E para calcular a mediana, eu tenho que fazer o rol, né? Eu sei que são 20 pessoas, então a minha mediana está entre a 10ª e a 11ª, primeiro salário. Então, vamos contar aqui, ó. Se eu contar, eu tenho, ó, 3 mais 5, 8. 8 mais 4, 12. Então, até aqui já tem 12 pessoas, ou seja, a 10ª pessoa e a 11ª, que é o que eu estou procurando, tem em média R$ 750 de salário. Por isso, ó, que aqui é 750 e aqui também. Soma e divide, vai dar o próprio 750. Ok? Essa aí é a maneira de calcular, então, a nossa mediana. Vamos para a questão 31. Na questão 31, que é essa aqui de baixo, eu tenho notas e os seus pesos. Então, eu tenho aqui 8, peso 2, né? Eu tenho 7, peso 3, 9, peso 1. E 5, peso 2. Aí ele está perguntando a média ponderada. Então, o que eu vou fazer? Vou multiplicar cada nota pelo seu peso. E aqui embaixo é 8 por quê? Porque eu somo o peso. Ó. 2 mais 3, 5, mais 1, 6, mais 2, 8. Multiplica tudo, divide por 8. Chegamos à conclusão que a média ponderada seria 7, ok? Bom, chegamos aqui na questão 32. A média das idades dos 11 funcionários de uma empresa era de 40 anos. Então, ele já me deu aqui a resposta da média. Ó, 40 anos. Um dos funcionários aposentou com 60, saindo da empresa. A média de idade dos 10 funcionários restantes passou a ser quanto? Então, vamos pensar o seguinte, ó. Olha nesse esquema aqui para você entender. X1, X2 até o X11 seriam as pessoas, né? Seriam a idade das pessoas. Só que eu não sei qual é a idade delas. Eu sei que se eu pegar essas 11 pessoas e dividir por 11, ele diz que vai dar em média 40 anos, certo? Então, se eu pegar agora e multiplicar cruzado, ó, esse 11 multiplicando 40, eu vou chegar aqui a soma das 11 idades corresponde a 440 anos. Por quê? Porque eu multipliquei aqui, ó, cruzado. O 11 está dividindo, passa multiplicando. Beleza, então essa é a informação que o exercício me deu. Aí ele falou o seguinte, ó, se um funcionário aposentou com 60 anos, então o que eu vou fazer? Eu vou escolher um desses X e substituir por 60. No caso aqui, eu estou escolhendo o X1. Ó. Então, eu estou pegando o X1 dessa relação aqui em cima, né? Dessa relação aqui. Estou pegando o X1 e colocando 60. Então, ó, 60 é o X1, aí vem X2, X3 até o X11. Isso vai dar 440 anos, foi o que eu descobri aqui em cima. Agora eu vou pegar esse 60 que está mais, né? Ele vai passar lá para o outro lado, só que negativo, tá aqui, ó.
Então, 440 menos 60 dá 380. Então, ó, do x2 até o x11 tem 380 anos. Por quê, professor? Porque eu estou tirando os 60 anos do cara que aposentou. Bom, então agora eu não tenho mais 11 pessoas. Se eu tirei uma pessoa aposentou, agora eu tenho quantas pessoas? Eu tenho 10. Então, se eu pegar x2 até o x11, como eu tirei o x1, eu só tenho 10 pessoas. Ok? Bom, se eu tenho só 10 pessoas, agora é só substituir. Ó. Quanto vale x2 até x11? X2 até x11 vale exatamente quanto? 380 anos. E agora, como eu só tenho 10 pessoas, é só dividir, né? 380 dividido para 10, que dá em média 38 anos. Ou seja, quando eu tirei uma pessoa, a média ficou 38. Então, se eu dividir esses 380, desculpa, ficou 380. Se eu dividir pelos 10 que sobraram, né? Os 10 funcionários que sobraram, nós vamos chegar à conclusão que cada um deveria ter, em média, 38 anos. Tá? Então, a resposta certa está aqui, ó, letra D. E por último, aqui a gente tem, ó, em 7 jogos, um time marcou esses gols aqui. Determine a média de gols e também a mediana. Então, a média é só somar tudo, como são 6, né? 6 partidas. Soma tudo e divide por 6, vai dar em média 2,3. E a mediana a gente faz o rol. Se eu fizer o rol, como eu sei que são, deixa eu ver se são 6, né? Eu pus 6 aqui, mas eu acho que não é 6. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então são 7, desculpa. Então aqui é 7, certo? E aqui é 7. Tá? Então vamos somar aqui 5, 6, 7 com mais 4, 11, 11 com mais 3, 14 e aqui então mais 2, 16. Então aqui não é esse valor, é 16. Resumindo, ó, então aqui vai ficar 16 dividido para 7. E esse 16 dividido para 7 vai dar 2,3. Foi só porque eu errei aqui na hora de colocar. Certo? Então esse valor aqui, que eu vou rabiscar aqui na verdade, é 7. E esse aqui também não tem. Tá? Então o valor certo é 16 dividido para 7 vai dar 2,3. Bom, como são 7, então o rol em ordem crescente, né? Eu vou calcular a mediana. Então é 3 para um lado, 3 para o outro. A mediana não vai precisar somar e dividir por 2, né? Porque é o número ímpar, então a mediana já está aí, ó. É o próprio 2, ok? Bom, tá aí. Essa aí é a explicação até o 33º exercício. Espero que vocês tenham gostado e a gente fica à disposição para a próxima aula, né? Que será sobre variância e desvio padrão. A gente se vê então na aula online, tá? Um abraço.